Alô, tripulantes, falamos diretamente do Mooncast. E você está prestes a conhecer um novo mundo. 3, 2, 1, 0. Eu sou a Paloma Silva. Eu sou a Pepe e hoje a gente está com uma convidada mais do que especial aqui na nossa mesa. É uma influenciadora, criadora de conteúdo sobre a nossa comunidade. Então, olha, seja bem-vinda, Lu Assaf. Bem-vinda. Oi, obrigada. A gente está aqui para bater um papo bem descontraído com você, para você contar um pouquinho do que você faz dessa maneira leve, como você já leva esse conteúdo nas suas redes sociais e é muito necessário. Então, primeiramente, eu quero te agradecer por estar aqui e te agradecer por estar criando esse conteúdo que tanto agrega aí pra nossa comunidade, né? O prazer é todo meu, tô animada. Já sei que esse é o primeiro podcast, então eu já tô muito empolgada. Naquele nervosinho. E não se preocupa, que a gente é muito de boa mesmo. E como é que você tá? Tô bem, tudo certo. E vocês? A gente tá bem também. Aqui tá o nosso bowl de cookies, que ele manda sempre cookies pra gente. Então, sirva-se quando você quiser. Fique à vontade. É muito gostoso mesmo, Neto. Um beijo, obrigada pelos cookies de sempre. É muito bom. Pela parceria também. Nesse final de semana a gente levou a minha avó pra comer cookies. Nossa, que delícia. Fica lá no centro. Nossa, é maravilhoso. Lá ele tem mais variedade ainda de cookie. É muito bom mesmo. É muito bom. Tá bem cheiroso, realmente. Eu vou pegar um cookie já. Aí esse é de Nutella. Esse é de Nutella? É. É muito bom Você esse falou cookie. que achava que não tinha de Nutella, esse daí é de Nutella. Enfim, conte um pouquinho sobre você. Quem é a Lu? Bom, meu nome é Luísa. O pessoal na internet me conhece como Lu Assaf. Eu sou publicitária, sou designer, sou criadora de conteúdo há mais ou menos uns 2 anos. Comecei naquele surto da pandemia em que todo mundo virou TikToker, mas comecei a levar mais a sério, assim, depois de uns 6 meses fazendo. Eu produzo conteúdo sobre sexualidade, identidade de gênero, falo bastante sobre relacionamentos e questões da cultura e questões cotidianas da comunidade LGBTQIA+. Que legal. E você começou com esse conteúdo mesmo ou você foi se adaptando? Demorou um tempo, acho que até eu descobrir sobre o que eu gostava de falar. Foi muito experimentando no começo, assim, mas eu comecei a perceber que uma coisa que eu realmente não me canso de falar é sobre esse assunto, que sempre me dá paixão de falar sobre isso. Então, fui indo cada vez mais pra esse caminho. Que legal. E é muito legal, porque é um eterno aprendizado, né? Sim. Porque a gente sempre fala aqui, né? Que a rede social é uma extensão da nossa comunicação. E quando a gente promove esse espaço para trocas e a gente começa a ouvir o outro, a gente aprende sem parar e a gente tem mais vontade de aprender pra gente errar um pouquinho menos, né? Porque errar todo mundo erra, mas a gente tem que errar um pouquinho menos, né? A gente tem que evoluir a cada dia, senão não tem sentido. Não, total. E nessa jornada eu errei bastante, assim, e é sempre você lendo os comentários, interagindo com as pessoas, o público ajuda e ensina muita coisa com pessoas que você talvez não tivesse essa troca normalmente, você acaba aprendendo muito com as pessoas que te acompanham. Isso é muito legal pra evoluir também. É incrível. A gente fala muito sobre... Esse podcast, ele nasceu muito da necessidade de falar de empreendedorismo e diversidade. Porque a comunidade LGBT gasta muito. Gente, a gente gasta muito dinheiro. A gente gasta muito dinheiro. A gente movimenta essa economia como ninguém faz. E a gente tem que ter direitos também. A gente tem que parar de pensar que o LGBT, ele senta numa mesa simplesmente para o tempo todo, ter que ficar reafirmando como que saiu do armário, e não que isso não seja importante, que a gente estava conversando sobre isso aqui atrás. Como saiu do armário, a dificuldade com a família. Isso é muito importante a gente falar, porque realmente esse espaço é importante, né? Principalmente a vulnerabilidade, né? Se vulnerabilizar perante a sociedade. Mas a gente também tem que falar de negócio, sabe? A gente tem que falar de como que a gente ganha dinheiro e como a gente movimenta mesmo a economia. E a gente entende que empreender, que o que você faz, você é o seu próprio produto, né? Você empreende todos os dias, você faz tudo na sua empresa, né? Vamos assim dizer. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho como é que isso começou, sabe? Tipo, nesse sentido de como que virou a chavinha e falou, nossa, realmente, isso aqui virou realmente um produto, sabe? Demorou um tempo até eu começar a
deixar de ser uma diversão e começar a entender que eu precisava ter um branding pessoal um pouco mais sério, assim, e pra eu começar a entender, ok, quem sou eu, qual que é a minha marca, o que eu quero pro mundo, como eu quero que as pessoas me enxerguem. Acho que depois de um ano, assim, gravando e fazendo conteúdo só pro TikTok, eu finalmente resolvi dar aquela desligada, assim, na importância que eu dava pro que as pessoas que eu conhecia há muito tempo atrás pensavam de mim. E comecei a levar o conteúdo pro Instagram, comecei a me expor realmente um pouco mais. E acho que foi nesse momento, assim, depois de um ano fazendo, acho que foi começo de 2021, que aí eu comecei a desenvolver, tipo, identidade visual, algumas coisas que realmente dão aquela cara mais de, ok, isso aqui é a minha marca, o meu produto, o que eu sou. Ai. E como é defender a causa LGBT, assim, pra você nas redes sociais? Você leva hate, comentários? Como que é? Olha, eu não vou mentir, tem coisas muito boas sobre isso, principalmente o feedback que eu recebo de pessoas mais jovens, assim, me falando o quanto é importante esse tipo de representatividade para elas se entenderem, para elas se aceitarem e descobrirem mais sobre tantas nuances que tem. Mas eu não vou mentir que o hate é uma coisa, assim, bem complicada no começo, quando você não tá acostumada a ler esse tipo de coisa. Cara, eu já recebi ameaça de morte, já, Caramba. tipo... É absurdo. Então você tem que... Quando você vai falar sobre esse assunto, você tem que ir com essa consciência de que isso vai acontecer, não é que isso pode acontecer. Se você vai falar de um tema polêmico, de uma coisa que tem tantas pessoas conservadoras que são contra e que vão pesado e caem pesado em cima de você, você tem que ir com essa cabeça de que você tem que filtrar muito bem o que você lê e a importância que você dá para essas coisas, que muitas vezes são vazias e que as pessoas falam por falar, mas que as primeiras vezes é bem assustador. Sim, realmente falar sobre causas assim é comprar brigas, né, com a sociedade, infelizmente. Sim. Mas a gente tem que comprar essas brigas, é necessário. A gente tem que comprar essas brigas e acho que depois de um tempo fazendo isso, você acaba aprendendo a enxergar de uma outra forma e a responder de uma outra forma, Sim. um pouco menos na defensiva, agressiva. Você responde com mais leveza, assim, Ensinando pelo menos. e transformando, né? Eu tento ser muito paciente, muito resiliente nesse sentido de, cara, eu acredito que todo mundo consegue evoluir, aprender e se informar para o preconceito diminuir. Então, acho que é bem o papel que eu quero ter, assim, nesse... Eu achei... A gente tava vendo um vídeo seu antes de vir, né? Que a gente achou muito legal, porque às vezes você levanta alguns pequenos debates, assim, na verdade, debates em cima de detalhes. E isso eu acho incrível. Por exemplo, quando você falou naquele vídeo... Ela tem um vídeo, gente, muito legal, que às vezes você se sentia constrangida quando a pessoa te confundia, por exemplo, com um menino, e aí você ficava, tipo, consolando essa pessoa, sabe? E aí eu achei tão incrível isso, porque, assim, são situações que às vezes a gente passa, cada um, óbvio, no seu recorte, né, da letrinha, enfim. Às vezes a gente passa por alguma situação e a gente nem repara que aquilo, né? A gente fica pedindo desculpa por algo ou tentando consolar algo que não tem muito. Conta um pouquinho sobre o que é esse vídeo antes, porque senão quem tá assistindo não assistiu o vídeo não vai entender o que eu tô falando. Tá, pra quem só tá ouvindo também e não sabe quem eu sou uma mulher de cabelo curtinho, desfeminilizada, então eu uso algumas roupas um pouco mais confortáveis que eu compro na seção masculina. E nesse vídeo eu tô falando sobre algumas situações que acontecem comigo e com pessoas que eu conheço, amigas próximas, de ser confundida com um menino. E normalmente isso é tranquilo pra nós que passamos por isso sempre, mas algumas situações as pessoas deixam a gente super desconfortável, principalmente por não saberem como agir quando elas percebem que elas erraram o nosso gênero. E aí, com o tempo, primeiro eu ficava feliz, aí depois eu comecei a ficar irritada com isso, que eu ficava frustrada mesmo. Mas aí eu entendi que uma boa forma, assim, de ensinar as pessoas sobre o que elas podem fazer é
as pessoas no meu lugar, no caso, né? É parar de ficar tão pegando o constrangimento que a pessoa tá te causando como se você estivesse causando um constrangimento nela, né? Então, muitas vezes a pessoa erra o seu gênero, vem falar com você e você fala, não, imagina, desculpa, eu que sou assim mesmo, relaxa, isso sempre acontece. E quando você vê, você tá lá consolando a pessoa e ela que te deixou, né? Enfim. E é muito legal isso, né? Porque é colocar cada um no seu próprio lugar e não invadir o espaço da emoção do outro. E do aprendizado do outro também, né? Porque o que eu acho muito legal que você fala, a pessoa tem que lidar com o meu silêncio. Sim. Tipo, tá tudo bem pra mim, eu já resolvo isso dentro de mim, agora ela que resolva dentro dela, entendeu? Não, e não tem nenhum problema você não saber o gênero de uma outra pessoa. Exato. Isso é normal, tipo, eu erro isso às vezes também. Só que eu acho que a forma que você lida a partir do momento que você percebe que você errou e que você chamou a pessoa pelo pronome errado, ou sei lá, é muito importante pra você estabelecer o respeito que precisa, né? Então, se você começa a ficar desesperada, pedir 1 milhão de desculpas e se colocar no lugar de vítima, isso não é legal. Achei bem legal, muito legal esse vídeo mesmo. E assim, como você falou muito sobre esse seu início, e a gente falou um pouquinho de hate, né? Mas eu queria saber agora sobre o apoio, né? Porque a gente fala muito aqui de comunidade, e eu queria saber primeiro o apoio da sua rede de amigos. Não interessa se são LGBT, se não são, né? Porque como foi esse início com a sua rede de amigos? E eu pergunto isso porque tem muita gente que tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente, que tá começando no virtual. E eu queria, né, que você falasse como é que foi essa sua experiência com... Olha, a verdade difícil de encarar é que no começo os seus amigos, por mais próximos, incríveis e maravilhosos que eles sejam, eles não vão te apoiar tanto quanto você imagina que eles vão te apoiar. Eles ficam preocupados, eles falam, olha, você tá se expondo, pensa bem no que você tá fazendo e tal. Não são todos que vão falar, incrível o que você tá fazendo, vai fundo, segue seus sonhos. Acho que principalmente por ter essa preocupação por ser um mundo perigoso com esse hate todo, né? Mas assim, depois de um tempo que a galera começou a ver que eu tava muito apaixonada pelo que eu tava fazendo, eles são incríveis, assim, até pra ir comigo em uns eventos que eu preciso ir, que eu tô com medo de ir, eles vão, pra conversar sobre essas questões de hate, de dificuldade de lidar com a própria imagem e tudo mais. Então, sempre vão ter alguns amigos, até você descobre amigos que você não esperava que iam te apoiar tanto que te Isso é apoiam. muito legal, né? É muito legal. Isso é muito legal, a galera. Amigos heterotops que eu conhecia da faculdade que me dão, sabe, um incentivo diário, assim, tudo que eu posto, eles estão lá, nossa, que da hora, aprender isso com você e tal, te admiro muito, te indiquei pra tal lugar que eu trabalho em tal agência. Então, assim, você acaba descobrindo apoio em uns lugares que você realmente não esperava, isso é muito legal. Em relação às marcas, assim, o que você sente? Esse apoio? Assim, Gente, a gente quer saber de tudo aqui. É uma questão um pouquinho complicada, né? Eu até participei agora de um vídeo manifesto junto com outros criadores e uma plataforma chamada Squid, que era um vídeo manifesto sobre a importância de você trabalhar com criadores LGBTQIA+, durante o ano todo. E como as marcas acabam pecando muito trabalhando só em junho, que é o mês do orgulho LGBT, e o quanto elas perdem mesmo por deixar aquilo muito nichado em um momento só do ano e fica meio falso, sabe? Então, pelo menos do que eu vejo meu e das minhas amigas lésbicas, que é a maioria das minhas amizades nesse meio, é que chove proposta em junho, muita, muita, muita mesmo, e depois o resto do ano é muito difícil aparecer alguma coisa. E todo mundo que é LGBT, que a gente trouxe aqui, fala a mesma coisa pra gente. E é o que a gente sabe, né? Que a maioria das empresas só levanta a bandeira no mês de junho, infelizmente. Sim, e eu, tendo também a visão publicitária e não só de criadora de conteúdo, eu vejo o quanto as marcas estão perdendo uma oportunidade que é... Cara, por mais que o nicho seja muito específico, o nicho LGBTQIA+,
é muito específico, ok, beleza, mas o nível de conexão que esse tipo de conteúdo e de criadores têm com os seus seguidores, o quanto os seguidores confiam no que a gente fala e realmente se sentem tocados pelas coisas que a gente fala e transformados, cara, eles confiam muito, muito mesmo. Então, é muito mais legal para uma marca você conseguir atingir as pessoas de uma forma verdadeira, genuína, com conexão, do que você só olhar para números de alguém que faz um conteúdo que não tem nada a ver e que, enfim, não tem muito pra agregar e não conecta tanto, às vezes, com o propósito da marca e com a mensagem da marca. Sim. E querendo ou não, a população LGBT dita muito tendências, né? Se você for pensar, nós aqui da comunidade, a gente sempre fica sabendo dos memes antes. A gente sempre começa aí com a gente dita tendência, principalmente na internet, né? Se você for pensar, às vezes eu vejo, né? Muito engraçado isso. Porque meus amigos, eu tenho um grupo, né? No WhatsApp, que eu tenho 30 amigos meus gays. Que eles são o máximo, assim. E eles mandam algumas coisas no grupo. E aí, depois de, sei lá, 2 meses, eu vou ver no Instagram, assim, sabe? Aí eu vou, nossa, a galera já tava falando disso há muito tempo, sabe? Tipo, muito antenado. E aí saiu até uma pesquisa que os LGBTs... Eu não vou falar exatamente o número, porque como eu não lembro, eu prefiro não passar uma desinformação. Mas é uma porcentagem muito maior. O LGBT ele utiliza muito mais as redes sociais. E ele se mantém mais informado. Então ele tem mais referências. Quando a gente tem mais referência, a gente acaba sendo mais criativo, né? Com certeza. Então aí que as marcas acabam um pouco perdendo mesmo, né? Esse tipo de conteúdo, porque, poxa... Não, é perdendo, e acho que muitas delas acabam indo pra um caminho de falar em junho sobre superação, sobre a história de sair do armário que a gente tava falando antes, tipo, conta aí a história de como sua vida foi difícil. Cara, são tantas coisas incríveis e nuances incríveis que tem das pessoas da nossa comunidade que você perder isso pra só ficar falando de história de superação, acho que isso já tá um assunto batido, é importante, óbvio, eu falo muito disso. Mas é tanta coisa para ser explorada em outros meses e tantas letrinhas que podem ser exploradas e comemoradas nos outros meses que, sinceramente, assim, eles perdem muitas oportunidades muito legais de se conectar de verdade com as pessoas. E falando em marcas, a gente tem um presente, né? Esquecendo do presente, gente. Eu tô... Uma marca que apoia a gente o ano inteiro, Cápsula. Ai, que legal, eu adoro Cápsula. Eu fui lá esse fim de semana. Esse é da nossa coleção. Então a nossa Cápsula. coleção tava lá. Tava lá, né? Esse moletom da nossa coleção. Quem quiser comprar com desconto, Moon Cápsula. Adorei. Aproveita aí pra usar no frio. Que lindo, amei. Obrigada, Cápsula. É muito gostosinho mesmo. Amei. Eu quero saber, conta pros nossos... Pra quem tá assistindo a gente, hoje em dia você vive só do seu trabalho como influenciadora e criadora de conteúdo ou você trabalha em outras coisas também? Eu tava trabalhando até mais ou menos abril com outras coisas. Eu trabalhava numa consultoria de branding. Acho que até por isso eu consigo ter uma visão de marca também e não só de criadora. Agora eu tô focando um pouco mais nisso. Principalmente mês de junho eu trabalhei muito nesse... né? Sabemos como é. Mas nesse momento eu tô só com isso agora. Aquela coisa, né? No mês de junho não tem como você desperdiçar nenhuma oportunidade, porque pode ser que no próximo mês não tenha. Sim, total. Eu virei as noites feliz, assim, porque eu sabia que era agora ou nunca, então foi bom. Mas tem muitas marcas aí que estão fazendo um trabalho legal também, né? Sim, com certeza. Então, quando a gente chama as pessoas aqui, a gente sempre fala, se tem uma marca que te apoia o ano inteiro, se tem alguém que mereça ser falado, por favor, fale, sabe? Porque a gente também tem que dar essa visibilidade. Existiram várias pessoas aqui que receberam apoio de marcas bem legais. Porém, ainda estamos engatinhando nessa questão, né? Então, mas é muito importante que a gente fale sobre isso. Cada vez fale mais sobre isso, para que cada vez... E faça memes mesmo, né? Fazer aquela galera tirando... Começa o mês de julho, a galera tirando a roupa colorida, assim. Tipo... Mas é porque esse meme é uma provocação mesmo, né? Não, é importantíssimo ter essa provocação. Eu acho que até você exaltar as marcas que fazem isso muito bem é muito importante, porque tem
muitos exemplos de marcas que apoiam o ano inteiro e que são muito legais e muito genuínas fazendo isso, sabe? Não é tão difícil assim de encontrar marcas grandes que fazem isso. Sim. Então, acho que é importante para as outras marcas olharem e aprenderem e tirarem lições disso, de que é muito possível e muito benéfico você trabalhar dessa forma. No último episódio, a gente recebeu a Brunielli. Inclusive, tá muito emocionante esse episódio. Assim, eu fiquei muito emocionada mesmo, porque ela contou toda a história dela, toda a trajetória dela, até virar embaixadora da Avon. E aí eu vou citar a marca mesmo. A Avon patrocina a gente, inclusive. Mas eu vou citar a marca mesmo, porque é muito legal dar espaço pra uma mulher transexual que saiu da rua, que já foi presa. E dar esse espaço na diretoria, entendeu? Tipo, não é na base, tipo... Isso também a gente já conversou muito nos episódios, né? Essa marca fala, não, eu tenho não sei quantos LGBTs. Quantos na diretoria? Quantos subiram de cargo? Né? Porque... Sim. E assim, colocar a Brunielli merece muito, muito, muito mesmo. Assim, ela tem uma história de vida incrível, emocionante, mas a gente também tem que aplaudir a marca nesse caso, sabe? Isso é muito legal. E às vezes, quando a gente levanta alguma problemática com a marca, não é pra cancelar a marca. Às vezes é também, mas assim, eu não sou muito a favor da cultura do cancelamento nesse sentido. Mas é para que a gente evolua juntos realmente, sabe? E daí, vamos falar um pouquinho agora do filme da Barbie, né? Ai, adoro. Que eu achei muito legal. A gente foi na pré-estreia dessa semana. Esse episódio, como vai ao ar domingo, já vai estar nos cinemas, então muita gente já vai ter assistido. Porém, a gente não vai dar spoiler, gente, não se preocupa, pode continuar daqui. Não vai ter spoiler nenhum, nada do que vocês já não saibam sobre a Barbie. E primeiro eu quero saber o que você acha da Barbie, né? Que você fez um vídeo sobre isso, mas eu queria que você contasse pra gente o que você acha da Barbie e o que ela significa na sua vida. Cara, acho que muito do que eu falei nesse vídeo que eu postei agora eu nunca cresci brincando de boneca. Eu era aquela menina que já deixava aquela dúvida desde a infância, assim, sabe? Eita, que ela não gosta de brincar de Barbie, ela gosta de brincar de kit de química com o irmão, de espião, de umas Sério? coisas assim. Fazer filme, eu fazia umas coisas bem loucas, assim. Então, Qual que é seu signo? Rapidinho. A gente precisa saber, né? Quando começa a falar. eu sou pisciana. Entendi. Tá, continua. Então, tipo, eu nunca tive uma relação assim de, nossa, eu adoro rosa, adoro Barbie, adoro vestido. Eu sempre fui o contrário disso. E é bizarro pensar que eu tô obcecada por esse filme, porque esse filme despertou em mim uma coisa, assim, em relação a reflexões sobre ser feminina e feminilidade que eu nunca tinha pensado, nunca tinha parado pra pensar. E acho que é por isso que eu tô bem animada com o filme. Porque essa questão, assim, de ser feminina e de me desconectar da feminilidade foi muito importante na minha vida. E, enfim, nesse vídeo eu falo muito sobre o quanto depois que você se desconecta da sua feminilidade como mulher, é difícil de você ter essa reconexão de novo, ainda mais quando as pessoas ao seu redor já estão acostumadas a te ver um pouco mais, com muitas aspas aqui, masculina, ou desfém, como eu gosto de falar. Às vezes, por exemplo, eu gostava muito de usar maquiagem, sempre amei fazer maquiagem e com os comentários que eu leio, tipo, falando que não fica natural, não conseguem me ver de maquiagem, não conseguem me ver usando cropped, eu fui meio que parando de gostar da minha própria imagem com maquiagem, que eu sempre gostei e ninguém nunca me ensinou a gostar. E acho que toda essa celebração, a feminilidade que tá tendo nesse filme como uma força, tá me fazendo refletir sobre o quanto é importante você se expressar da sua forma feminina, da sua forma, não da forma que é esperada ou da forma que os homens querem ver. Eu acho que nesse processo de descoberta, né, de até mesmo de desconstrução diária, né, porque eu acho que quando a gente começa a realmente se antenar
no mundo ao nosso redor, em todo aprendizado e desconstrução que tá o mundo inteiro, a gente também entra num processo de desconstrução. E daí, quando a gente entra nesse processo de desconstrução, a gente pensa no quê? Quando a gente desconstrói algo, a gente pensa já em construir logo, né? A gente já pensa em construir logo, a gente não gosta muito do vazio. E daí a gente pensa em construir logo algo, a gente forma uma personalidade, a gente forma o nosso avatar, a gente forma a maneira como a gente quer que as pessoas nos vejam. E daí, quando as pessoas começam a ver a gente do jeito que a gente quis que as pessoas vissem, a gente não consegue mais se desamarrar disso. Não, a te colocam naquela caixinha lá e você fica, cara... Ou a gente mesmo se coloca, né? Tipo, sei lá, sabe? Você fala sempre, tipo, eu não gosto de cookie, eu não gosto de cookie, eu não gosto de cookie. Aí, vamos supor... Eu chego aqui e te ofereço um cookie, você fala, deixa eu experimentar. Aí uma amiga sua que tá do seu lado, que sempre te ouviu falando que você não gostava de cookie, vai falar, ué, Luísa, mas você falou que não gostava de cookie. E às vezes você fala, tipo, sei lá, ué, hoje me deu vontade de comer um cookie. Qual o problema, sabe? Pior que é exatamente sobre isso, né? As pessoas esperam sempre aquela projeção. Se tá um pouquinho diferente, a pessoa já cobra, já fica, tipo, meio que revoltada, né? Tipo, não, mas não é assim, eu não quero assim, eu quero... Não é assim que você se apresentou pra mim? Como é que agora você vai mudar? Como assim você vai mudar? Isso também vai muito sobre a questão, por exemplo... de muitas pessoas que se descobrem ao longo do tempo da vida, né, deles. Por exemplo, uma pessoa, eu mesma me descobri bissexual, então depois eu me descobri lésbica, então eu não gosto de falar muito, eu não falo sobre isso nas redes sociais, eu também sou criadora de conteúdo, eu não falo exatamente a minha orientação, eu falo sobre a causa, mas não falo a minha orientação, porque quando você fala, as pessoas esperam aquilo de você, e se elas veem algo diferente, elas ficam, mas... começa a julgar, tipo, mas você não era, você não falou, você não defendeu, você não... Sabe? Então é muito complicado isso. As pessoas querem tirar a liberdade dos outros de só ser, né? Só viver, ser humano. É muito complicado até porque as pessoas fazem associações assim, tipo, nossa, essa pessoa me ajudou a me descobrir de tal forma, ou me trouxe aquela reflexão. E aí quando você fala algo que vai levemente contra ou que contradiz um pouquinho o que você tinha falado antes, as pessoas não conseguem ter essa visão de que a gente muda e que a gente não é um ser constante, o ser humano muda o tempo inteiro. Então é um pouco difícil de desfazer, às vezes, alguma imagem que você tem muito fixa na cabeça das pessoas. Até mesmo pra essa questão de criação de conteúdo, né? É muito difícil, tipo... Eu vejo que às vezes você tá fazendo um conteúdo, daí pra você fazer um tipo de conteúdo um pouco diferente, você pensa em como que você vai linkar, né? Em como que você vai... Não, é um pouco mais complicado. A gente conversou muito sobre isso com o Clébio. O Clébio e o Cris vieram aqui, né? Eles falaram assim, principalmente no TikTok, que as pessoas estão acostumadas a ver tal coisa, você fazendo tal coisa. Se você fizer uma coisa um pouquinho diferente, já não é mais você. Exato. Né? E aí eu acho muito legal. Eu acho que vocês duas poderiam falar mais sobre isso, né? Sobre como que a criação de conteúdo te leva para uma identidade. Como é que forma a sua identidade perante seu público? Difícil essa. Compliquei. Bom, eu acho que as pessoas, principalmente quando você começa a fazer um tipo de vídeo muito específico, as pessoas consomem o seu conteúdo e não você. Elas estão interessadas no que você tá fazendo, falando, mostrando. Então, acaba que fica aquela imagem que a pessoa te reconhece instantaneamente quando você aparece ali no feed dela. Então, quando foge um pouquinho disso, até em números e performance, você vê que piora um pouco, justamente porque você não tá entregando o que as pessoas estão acostumadas a ver, o que as pessoas estão esperando de você, sabe? E acaba que isso é bom por um lado, porque você meio que tem uma fórmula do que dá pra você fazer e que dá certo, que as pessoas gostam, mas você às vezes fica um pouco presa nisso. Eu me sinto presa também, né, às vezes. Sim. Você fica um pouco cansado, que às vezes você quer fazer uma coisa diferente, mas você sabe que se você fizer, é um risco de você flopar, de não dar certo, de mexer com sua autoestima. Ou de não pegar bem também, as pessoas acharem que você tá sendo falsa, que você tá... sei lá o que, indo contra o que você acredita, né? É bem complicado. E aí, tipo, sei lá, eu vejo muito assim, a criação de conteúdo como algo que virou
uma fabricação em série, assim, sabe? Porque se você não faz muito, você não é visto. Se você faz muito, você tem que viver pra isso. E não simplesmente viver e a consequência da sua vida ser o seu conteúdo. Não. O seu conteúdo tá em primeiro lugar e aí a sua vida vai baseada sempre nisso, né? Então, às vezes é bem complicado, sabe? Essa profissão eu acho extremamente necessário. Muito necessário mesmo, porque eu acho que as mídias sociais, elas quebram barreiras, elas furam bolhas, elas chegam em lugares, elas inclusive, como eu posso dizer, descentralizam um pouco sobre a informação, o que também pode ser muito perigoso. Se a gente não soubesse manter informado, né, as mídias elas vão chegar, a informação vai chegar de todos os cantos e você não vai saber mais o que é verdade e o que é mentira. Sim, você democratiza, mas ao mesmo tempo você não tem um filtro assim do que é confiável pra falar, né? É muito doido, assim. E às vezes eu acho que a gente deveria tratar a internet realmente como se fosse uma extensão do mundo real. Tipo, cara, se é crime eu te caluniar, te difamar aqui, por que não é crime num comentário? As pessoas acham Né, que pode falar o que quiser nas redes sociais, por que demora tanto? Por que isso não avançou, sabe? Tipo, né? Eu não consigo entender muito. É uma terra sem lei e às vezes eu vejo que os algoritmos das plataformas caem muito em cima de alguns criadores de conteúdo quando eu uso palavras tipo sapatão. Nossa, não pode falar de jeito Eu já levei nenhum. um bloco por causa de Mas em sapatão. comentário não pode. Então, de jeito nenhum, se eu falar, pode falar, mas às vezes a pessoa coloca um comentário super, super, super ofensivo de outras formas, E tá ou lá. ameaça, ou qualquer coisa, e isso é super ignorado, né? assim, normal. É normal, vai acontecer mesmo, você tem que lidar com isso, então... É muito louco mesmo, você trouxe essa questão desses comentários. E realmente é uma... Né, você fica com aquele sinalzinho de pergunta na cabeça. Por que as pessoas podem despejar tantas palavras de ódio e a rede social ela não barra? Né? Aí você vai falar... Teve uma vez no TikTok, eu fiz um vídeo, eu sou da roça, sou do interior, eu fiz um vídeo brincando, tipo assim, que eu era uma vaca, brincando assim. Por exemplo, eu tava assim, quando eu tô no interior, a pessoa fala, ai, que linda essa vaca, eu virava assim, sabe? E aí eu fui escrever um negócio no comentário, não sei o que, vaca. Bloqueou meu vídeo. Eu falei, gente, como assim? Não, e assim, que eles sabem quem são os criadores que fazem conteúdo LGBT, por exemplo, bom, né, informativo, ou de uma forma que é positiva para a sociedade, eles sabem, eles têm na base de dados, eu tenho certeza que eles têm, porque eles não têm nenhum problema de colocar a minha cara lá estampada no mês do orgulho, olha que legal, nós temos criadores assim. Só que na hora de ser justo nesse algoritmo, sabe... É mais tranquilo eu falar algumas palavras porque eles sabem que eu não tô falando por mal do que alguns comentários que a pessoa sempre comenta um monte de hate na internet. É super tranquilo. Então... E como que pode ser uma terra sem lei se essa terra faz parte de onde a gente vive? Mas eu acho que as pessoas, a maioria não leva a sério a internet. Não leva a sério a profissão do criador, não leva a sério... Enfim, então eu acho que continua sendo essa coisa, essa terra onde as pessoas acham que elas podem despejar o que elas quiserem despejar, né? E nisso, até despejar informações falsas e vão se tornando aquela bola, né? Compartilhando um com o outro informação falsa. Isso vai chegando... E às vezes chega pra uma pessoa que não tem muito entendimento, que tem um celular, tem uma rede social, alguma coisa, não tem muito entendimento e acaba acreditando naquilo, né? E acaba se tornando um problema. Sim, total. Até gosto muito de fazer piadinhas desmentindo fake news, assim, principalmente sobre esse assunto. Na época das eleições eu fazia piadinha com o kit gay. Como que seria o kit gay se ele fosse de verdade? Pra tentar dar uma... A gente tem que brincar com isso, né? Se não brincar, a gente vai ficar chorando. Mas... E mesmo o meu nicho é humor e tudo mais, mas quando eu posto alguma coisa do podcast
com alguma fala sobre a causa LGBT, brota gente pra falar alguma coisa contra. Cuidem das crianças. Nossa, mas ultimamente isso no meu... Deve estar indo pra alguém de creche, seu negócio. Eu não tô conseguindo entender isso. Tipo assim, brota do nada uma pessoa que não me segue, que eu não sei quem que é, brota lá só pra falar. Não, mas não existe, só existe homem e mulher, não existe mais nada, não existe trans, não existe... Sabe? Muito chato isso. O que eu fui aprendendo é que esse tipo de comentário e de coisas que as pessoas despejam em você na internet diz muito mais sobre elas e a insatisfação delas com alguma coisa na vida do que sobre você. Exato. E é assim que eu tento ler pra não me frustrar com o que eu leio na internet. A gente tem que aprender isso, né? Quando começa a expor a vida ou, enfim, levar isso como profissão, a gente tem que saber filtrar. Não tem como. Mas uma problemática que eu acho que às vezes acaba atrapalhando um pouco, principalmente nós que somos grupos subrepresentados, né? A gente aprendeu com a Thaís que não pode falar minoria. Então, nós somos grupos representados, eu acho que o que atrapalha um pouco é essa questão de bolha, sabe? Porque eu entendo que nós precisamos de locais seguros, então a gente procura muito o pertencimento, a gente procura muito a comunidade, a gente procura muito o acolhimento e principalmente a segurança, assim, né? Acho que, né, a gente vive no Brasil. Mas foi o que a Brunielle trouxe pra gente. Ela falou, a gente tem que construir lugares seguros para as mulheres. Porque se for, essa é uma fala dela, se for seguro pra uma mulher, é seguro pra qualquer outra pessoa. Porque, infelizmente, a mulher não tá segura em lugar nenhum. Né? E quando a gente fala muito, né, sobre essa questão de estar em comunidade, de ter a nossa bolha, enfim, de conversar com os nossos, a gente, não só a nossa comunidade, mas eu acho que até o algoritmo, quando ele separa demais pelo tipo de conteúdo, a gente acaba se fechando em círculos. E daí a gente acaba criando meio que um time contra o outro, contra o outro, contra o outro, contra o outro, e a gente acostuma a conversar sempre com nossos iguais e com pessoas que sempre nos dão razão. E não que eu não gosto de ter razão, tá? Eu amo ter razão. É a coisa que eu mais amo na vida, é ter razão, né? Mas assim, a gente sempre acaba não se acostumando a gente fala muito de lugar de fala, mas e o lugar de escuta, sabe? Então, às vezes eu acho que é muito importante a gente furar essas bolhas pra transformar. E eu acho que nem todo mundo tá preparado psicologicamente pra isso. E nem todo mundo é obrigado a estar também. Um perigo que eu vejo gigante nessas bolhas, principalmente bolhas na internet, que eu vejo muitos relatos de jovens falando que, por terem muito contato com conteúdo, com amigos e com pessoas da comunidade LGBT, acham que o mundo aceita muito mais do que realmente aceita, que tem muito mais gente como a gente. E aí você sai no mundo lá fora e você sofre uma violência, você vê, cara, não é bem assim. Eu tô aqui com a impressão de que todo mundo vai me acolher, que a minha geração é super, sabe, aceita tudo. E a realidade no Brasil, por enquanto, não tá nem um pouco assim. Então eu leio muitos comentários e muitos relatos de pessoas falando que se sentiam à vontade de falar desse assunto, foram lá e se assumiram pros pais, foram expulsas de casa. Coisas que é muito difícil de ler, assim, crianças de 15, 13 anos me falando isso, sabe? Então a bolha é boa porque você se sente pertencente, você se sente acolhida, você não se sente estranha, sabe? Você se sente uma pessoa normal. Isso, por um lado, é muito bom, mas, por outro lado, é sempre importante. Eu tento trazer muito isso nos meus vídeos. Cara, existe a bolha, mas cuidado, porque... Não é tão lindo assim. E porque as pessoas de fora da bolha vão tentar furar a bolha e te tirar da bolha e sabe? É a questão da responsabilidade de você como figura pública, né? O que você fala, o que você incentiva as pessoas. Porque eu vi um vídeo seu falando sobre ter cuidado ao se assumir, né? Porque exatamente por isso, porque parece ser muito lindo, mas se você não se sente preparado, às vezes tem muito influenciador que eles ficam assim, mas eu me senti muito livre e muito bem quando eu me assumi, então faça isso. E aí, tipo, não é... A gente tem que tomar cuidado porque a gente não sabe quem tá vendo, quem tá nos ouvindo e qual a realidade
pessoa que tá ouvindo, né? Sim, eu demorei um tempo até pra perceber isso, porque durante um tempo eu fui uma pessoa que celebrou muito diversidade desde o começo dos meus vídeos, só que conforme eu fui começando a ler cada vez mais relatos, eu leio muito comentário, leio tudo praticamente que as pessoas escrevem, e eu fui vendo que, cara, tem que tomar um cuidado muito grande ao você incentivar as pessoas. Você tem que incentivar sempre com responsabilidade, com segurança e trazer informação, porque é muito fácil você enganar uma pessoa falando que a vida vai ser flores quando você começar a se vestir de tal jeito, ou viver de tal forma, ou falar contar pra sua família, né? Sei lá. E é perigoso. Porque muitas vezes os criadores e os influenciadores digitais, eles não sabem usar com responsabilidade, com consciência, a liberdade que a internet dá, né? Porque a internet, ela te dá a liberdade de você expor a sua opinião, de você mostrar a sua vida, mas você tem que tomar cuidado com quem te assiste. Sim, né? Um exemplo muito bom disso foi um vídeo que eu fiz, que eu até privei o vídeo depois, que eu tava contando sobre como é pra mim ir em baladas gays, de homens gays. Que muitas vezes eu me sinto desrespeitada, que os homens gays empurram mulher em balada e não sei o quê. E que pra mim isso me chocava muito porque não tem apoio dentro da própria comunidade. E eu tava falando como é difícil pra mim ir em baladas de homens gays. E aí eu fui na seção de comentário, o vídeo tinha pegado já uns 2 milhões de visualizações. Fui na seção de comentário e só tinha um monte de gente conservadora concordando comigo. Aí eu falei, epa, tem alguma coisa muito errada aqui. Vamos dar um passinho pra trás, porque se tem um monte de gente concordando comigo e sentindo que aqui é um espaço aberto pra odiar pessoas gays, tem uma coisa muito, muito errada. Aí, sabe, foi um clique que eu tive, assim, de ter muito cuidado com o que eu falo e com quem tá me assistindo. Até porque a gente não tem muito controle disso, né? Principalmente no TikTok, que ele manda pra quem ele quiser. E as pessoas interpretam de maneiras diferentes, né? Tem um vídeo da Juju que eu acho incrível. Que ela contou uma situação de uma menina que comentou no vídeo dela e falando que ela tava num churrasco com a família dela e tal, e um amigo do pai dela começou a assediar ela. E ela ficou quieta. E a Juju falou, eu não lembro exatamente, mas se foi por comentário ou por vídeo pra essa menina, que ela não pode ficar quieta, que ela é mulher, que quando um homem assedia, ela tem que fazer alguma coisa, e não sei o que e tal. E ela, na cabeça dela, ela tava super certa ao falar isso. E essa menina respondeu pra ela assim, que sabe o que acontece? Onde eu moro, se eu falar alguma coisa, eu levo um tiro. E aí ela falou, caramba, caiu muito a ficha da minha responsabilidade, sabe? Tipo, é muito importante a gente conscientizar as mulheres, a gente ser contra o assédio, a gente dar esse espaço para que mulheres se exponham, sim, a esse tipo de situação, mas com muito cuidado, porque não dá pra sair falando, o mundo é no machista. seu lugar eu faria isso. Não, mas qual que é o seu lugar? Você né? tem que considerar... Você conhece o lugar que essa pessoa mora? Da onde essa pessoa vem? Qual que é a cultura desse lugar? Né? Tem que considerar completamente o seu lugar de fala, sair, assim, daquele degrauzinho metropolitano e falar, cara, não é todo mundo que é igual a mim, eu preciso pensar muito bem no que eu tô falando e até estudar muito bem o meu público e ler esse retorno que as pessoas dão sobre como que é a vida delas, pra você não sair falando como se todo mundo tivesse a mesma vivência que você, né? Sim, e eu achei muito legal da Juju dela trazer isso ao público. Levar o erro dela pra mostrar pra outros criadores de conteúdo que isso pode acontecer. Porque às vezes, gente, tem situações que a gente acaba... a gente não pensa... As possibilidades são infinitas. E a gente não pensa em tudo, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então é muito legal admitir o erro, mostrar o erro, para que mais e mais pessoas possam não errar com isso, sabe? E aí, o que você está falando também, o que vocês estão dizendo sobre essa questão de responsabilidade ao se assumir, também vai muito para o ambiente de trabalho. Porque a gente traz aqui vários empreendedores que são cases de sucesso. Mas até chegar aí, gente, até a pessoa, a Brunielle contou aqui, né, que ela já foi demitida simplesmente por ser transexual.
E aí, uma realidade comum. É uma realidade, exatamente. É muito comum, né? Então, assim, não é tipo, vamos ser quem nós somos, independente dos ambientes, porque se você precisa do dinheiro, você não pode ser demitido amanhã, entendeu? Então, a gente tem que ter responsabilidade, e é um dos motivos pelos quais a gente tem esse propósito de fazer esse podcast, sabe? Pra dar força pra comunidade, pra que não tanto... Na verdade, assim, a gente sabe muito bem ganhar dinheiro porque a gente é criativo. Quem cria, consegue. Assim, tipo, quem cria consegue chegar a alguma solução pra própria vida. Não é quem cria consegue criar um curso e vai vender milhões na internet. Não é isso que eu disse, tá? Deixando bem claro. Não, porque a internet adora dessas, né? Mas quem cria consegue chegar a alguma solução para a própria vida. Até aí, tudo bem, bacana, legal. A gente quer esse empoderamento da comunidade. A gente quer que a comunidade cresça e enriqueça, sim. Que a gente acha que o dinheiro aqui tem energia de liberdade nesse quesito. Mas, assim, a questão é muito mais embaixo, sabe? A gente quer realmente que as empresas deixem que as pessoas sejam quem elas nasceram pra ser, sabe? Não, e não só deixem, mas acho que valorizem a importância e o retorno até econômico que isso traz, principalmente num sentido de... Tem uma frase muito boa que eu não vou lembrar de onde que é, se é da ONU, sei lá quem que falou isso, então eu não vou me atrever a repetir, mas se você tá fazendo um serviço ou um produto pra nós, no caso, tô falando em nome da comunidade LGBTQIA+, precisa ter nós na sala de reunião onde isso está sendo discutido. Porque senão você não vai ver a perspectiva de nós e de como nós precisamos que esse produto seja, que esse serviço seja adaptado. Então, acho que as empresas terem essa noção de que você ter visões diferentes enriquece o produto final e a solução final do que você está fazendo... É muito mais importante do que você estampar lá, olha como a nossa empresa é diversa, sabe? Não, hoje em dia isso é batido, não importa mais, sabe? O que mais tem nas grandes empresas, né, pequenas também, são homens representando mulheres. São homens falando por mulheres, são homens tomando decisões por mulheres. E como um homem vai saber como é ser uma mulher? Só se fosse igual aquele filme, Se Eu Fosse Você... do Tony Ramos. Tipo, se trocasse realmente de lugar pra saber como é difícil ser mulher na nossa sociedade. Não é tipo, eu vou fazer isso aqui bonitinho porque é um direito da mulher. Não, mas como essa mulher se sente, né? Primeiro é como ela se sente, como ela... Enfim, né? Não tem como sempre homens representando mulheres ou homens representando sempre a diversidade, ou enfim, homens gays representando toda a comunidade, né, LGBT. Por que não uma roda de conversa, pelo menos, entre cada letrinha, né? Eu acho que isso seria legal. Letrinhas e acho que tudo. Você não pode estampar um homem gay lá, um homem gay cis, branco... Pra falar em nome, por exemplo, da diversidade quando você tá falando de PCD, quando você tá falando de adaptar algumas coisas pra pessoas trans. Exato. Então, por mais que tenha uma ou duas pessoas de minoria ali, você tem que considerar outros fatores e outros tipos de visões que vão realmente agregar pra solução que você tá entregando, né? Exato. Eu acho que na nossa sociedade tem duas maneiras muito fortes de dar poder pra alguém. E quando eu falo alguém, não tô falando só de CPFs, eu também tô falando de CNPJs. E essas duas maneiras são atenção e dinheiro. Então, vamos ter consciência onde você gasta seu dinheiro e onde você deposita a sua atenção. São duas coisas que vão fazer com que essa marca cresça. Então, se você acha que essa marca não condiz com os valores que você gostaria para uma sociedade, por que você está gastando seu dinheiro nela? Porque o produto é legal? O produto final é legal? Que bacana, você tá fortalecendo o produto final de uma marca que vai contra todos os seus valores de sociedade. Esse produto legal é tão bacana assim?
Né? Tipo, e aí, é aí que a gente consegue dar voz pra nossa comunidade, né? Porque a gente conversou, assim, bastante com a Thaís, que ela representa a Meta. E ela veio aqui e ela falou assim, a gente não para apenas nos colaboradores LGBTs. A gente também tá procurando agora fornecedores diversos. Então, não só quem tá dentro da empresa, mas todo o entorno, eles também procuram essa diversidade em fornecedores. Isso eu acho incrível. E eu falo o nome da Meta por ser uma empresa referência. Porque eu sei que a Meta, quando uma Meta da vida faz algo, aquela empresa que tá no interior do interior do interior, olha pra isso e fala, opa, eu quero ser a Meta, então eu vou seguir esse exemplo. Então eu faço muita questão de dizer nome de empresa aqui e que a gente consiga, né? Transformar tem que ser citado o mundo. como exemplo. Tem, claro que tem. E isso que é muito importante, né? A gente saber onde a gente gasta nosso dinheiro e onde a gente gasta nossa atenção. E daí entra em uma outra questão aqui. Você, como influenciadora, quando você vai dar visibilidade para algum produto, até onde você consegue saber mais sobre a empresa? Porque não dá tempo, às vezes, de você saber tudo sobre uma empresa que você tá. Eu costumo fazer uma pesquisa básica pra pelo menos ver se tá alinhado minimamente com os meus valores. Assim, dói dizer, mas no mês do orgulho agora eu tive que recusar uma oferta aí de uma grande construtora, assim, que pagaria um puta dinheiro, mas que eu falo, cara, não tem como eu fazer um negócio pra uma empresa que eu não acredito, que não vai com os meus valores, não dá. Então eu tenho um prazer enorme de ver marcas genuínas me chamando e que eu vejo que elas trabalham isso o ano inteiro e eu, nossa, tenho um prazer enorme. Burger King, o Boticário, sério, só amor. Foi boa. É sério, eles são maravilhosos. A gente tem que ter consciência do que a gente tá fazendo. Se a gente não tá falando sobre um produto falso, né? Porque um dos exemplos né, esses jogos agora, esses negócios de aposta, que isso, eu fico tipo, gente, pelo amor de Deus, tipo assim, é muito assim, sem consciência esse tipo de aposta, sabe? Porque, querendo ou não, é R$10, ok, mas tem quem tenha R$10, tem quem não tenha R$10, vai pegar emprestado, vai tirar de onde, sei lá, de comprar um arroz, um feijão, porque acredita que pode ter um retorno pra ele, né? Então tem que ter muita consciência sobre isso. Tem muita consciência, eu acho que é até mau caráter você conseguir ficar... Você ter o sangue frio de ficar enganando os seus seguidores, as pessoas que te admiram, confiam em você. Você tá falando, mano, eu não ligo pra você, sabe? Vou te indicar um jogo de aposta que é uma coisa que existe um risco de você acabar com a sua vida, perder tudo, porque eu quero ganhar um dinheiro em cima de você. Eu acho um desrespeito, sinceramente. Total. É um desrespeito. Total. E eu acho que, tipo, você que tá assistindo a gente, que vê seu influenciador aí indicando o jogo de aposta, cuidado. Eu tenho até um meme pra postar sobre isso, porque realmente é tirando sarro, entendeu? Mas, tipo, é pra realmente falar pras pessoas, olha, toma cuidado aí, né? Tipo, eu até brinco com isso, mas é uma forma de não ficar tão pesado em falar sobre esse assunto, mas tentar alertar as pessoas. Porque, gente, tem muita gente que cai nesses golpes, né? Muito. E eu recebo DM quase todo dia de alguém me pedindo pra divulgar jogo. E eu já bloqueei um monte de gente. É muito chato isso. É muito chato, sim. Eles vêm e assediam mesmo, tipo, principalmente quando eu tinha um pouco menos de seguidor, eles vinham muito mais, assim, porque eles pegam uma galera mais menor que não tá tão acostumada a fazer publi, sabe? Então eles falam, não, vou te oferecer um dinheiro, essa pessoa não vai recusar e tal. Então é complicado. E acontece também com muitas marcas grandes, que ela vê, às vezes o influenciador, o criador, ele tem até um engajamento muito bom, mas eles veem que tá começando, veem que tem ali, sei lá, não sei, tipo 50 mil seguidores, aí fala, essa presa é fácil, vou oferecer um cachê desse tamanho. Sabe, isso é muito absurdo, porque eles pagam milhões para pessoas grandes, né, que às vezes não tem o mesmo engajamento dessa pessoa, né, tem que ser consciente também. E é muito legal a gente trazer isso pra cá, porque a gente tá falando de empreendedorismo e para que as pessoas também se valorizem como marca. Se você tá criando conteúdo, não é algo fácil de se fazer.
E você falou agora da consultoria de branding, é um assunto que a gente sempre conversa muito sobre isso. Gente, influenciador não é equipe comercial. Né? Não é equipe comercial. Se você é influenciador e estão te oferecendo nada, mas estou falando pra você vai ganhar 20% nas vendas. Não é isso, sabe? Porque assim, na verdade você não está ganhando 20%, você está dando 80% pra marca. Então, né? Então, assim, você que é marca, vai contratar um influenciador, não entenda, ele tá produzindo algo legal para dar visibilidade, para marcar a sua marca e deixar no subjetivo das pessoas. Esse é o trabalho dele. Vendas, você contrata a sua equipe comercial. Então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão de branding. Explica para as pessoas o que é branding, primeiro, para quem para quem tá assistindo, tá começando agora, não tem essa noção de comunicação. Isso é muito legal mostrar um pouquinho o que é, né? Acho que a tradução livre, assim, de branding é você construir uma marca. Então, a marca é muito mais do que um logo. Por exemplo, a minha imagem na internet é uma marca. Então, existem várias coisas que circundam a marca. O tom de voz que você fala, as cores que você usa. Então, existem uma série de fatores que você precisa considerar na hora de construir a sua marca. E pro criador de conteúdo ser contratado por uma marca precisa ter um mínimo de encaixe ali entre a identidade da marca do criador e a identidade da marca que está contratando. Só que acho que nesse sentido que você estava falando, precisa considerar que às vezes você pagaria muito mais para uma agência de publicidade produzir alguma coisa e alguma peça de comunicação. Então, poderia passar na TV, poderia ter toda uma produção, roteirização, aprovação. E quando você contrata um criador para fazer isso, ele tá fazendo todo o trabalho. Ele tá criando, ele tá produzindo, tendo a ideia, produzindo e veiculando. Então, você pagar uma coisinha, uma taxinha de comissão, a conta não fecha, sabe? Você não tá... Além de contratar o criador, ele é uma equipe que fazem todas as etapas, ainda quer que essa equipe seja venda também, né? Sim, exatamente. Essa conta não fecha, simplesmente. Então, tem até uma pesquisa, né, do Instagram, que eu não sei agora, eu também não posso procurar, se alguém quiser, né, comenta aqui que eu procuro a pesquisa pra vocês, que fala muito sobre... que a pessoa que comenta na sua foto, na foto do seu produto, não é a pessoa que vai te comprar, né? Essa pessoa que comenta na sua foto, ela é a pessoa que vai dar visibilidade, que vai fazer com que o Instagram, o TikTok ou qualquer outra rede social vai entender que o seu post, o seu conteúdo é relevante, e isso vai fazer com que seja entregue para mais pessoas, e uma dessas pessoas pode ser que compre de você. A pessoa que te compra não é a que comenta. Então, né? Pode ser, né? Mas pode até sempre ser, mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes a pessoa que te compra não é a pessoa. A pessoa ela vamos supor, tem 2 botõezinhos lá, o de comprar ou o de comentar. Ela vai pra de comprar e ela esquece de voltar lá pra comentar. Entendeu? Acontece muito. E aí, o que acontece? Uma marca, vocês são criadoras de conteúdo, vocês produzem o conteúdo de vocês formam uma comunidade, um público, que isso dá trabalho, não é da noite pro dia. Isso dá muito... Vai criar conteúdo, gente. Vai criar conteúdo, de verdade. Dá muito trabalho, e aí a pessoa ainda quer que você promova uma venda. Quando você transforma um criador num vendedor, você perde a questão principal, acho que é a autenticidade. Então, a pessoa tá acostumada a assistir o criador de uma forma, e na hora que ele começa a falar aquele textinho engessadinho pra tentar vender alguma coisa, você não acredita nele. Exato. Sabe? Eu olho um criador que eu sempre acompanho falando um textinho roteirizado, eu não acredito no que ele tá falando. O que o criador faz bem não é isso. O criador pode te ajudar a construir uma imagem de marca muito legal, a trazer awareness para uma campanha muito legal, mas você transformar ele num vendedor, você perde a parte principal da conexão dele com os seguidores e dessa confiança que os seguidores têm nele, no que ele tá falando, que eu acho que é a coisa mais rica que tem de você trabalhar com criadores de conteúdo, né? Exato, e hoje a internet é tudo, né? Então, assim, os influenciadores e os criadores são
a maior visibilidade de uma marca, né? Então, valorizem os criadores de conteúdo, né? E se valorize como criador de conteúdo, porque quando a gente conversa aqui sobre diversidade, sobre a comunidade LGBT, a gente já sabe que existe uma barreira, né? Que é o preconceito. E às vezes uma marca fala, não, mas eu não vou contratar com um criador LGBT porque eu não quero entrar nessa temática. Outro dia eu vi no LinkedIn um negócio tão absurdo que a marca respondeu pra um cara que era palestrante, respondeu assim: não vamos fazer nada no mês do orgulho. Não queremos entrar nessa temática porque temos medo do cancelamento. Então, quer dizer, isso não faz sentido. Então, você que é criador de conteúdo LGBT, tá começando agora, a gente tá com esse conteúdo aqui sobre empreendedorismo, a gente quer discutir sobre isso, a gente tá trazendo pessoas tão maravilhosas quanto a Lu pra cá. Temos aqui a Paloma também, que tá toda vez aqui dando dicas. E se valorize também, sabe? Não pegue qualquer coisa. Toma 10% aqui, toma... Não, você não é vendedor. Né? Isso não como influenciador, pra vida, né? Exato. Tipo assim, eu entendo que, igual você falou, quando a gente tá começando, muitas vezes a gente aceita qualquer coisa, como tudo na vida. Porque a sociedade, ela é o estágio, né? Não, e ela transformou você, o seu pensamento em: você não vai conseguir nada agora. Então, você vai ter que aceitar qualquer coisa, senão você vai virar um fracassado. Então, isso virou uma bola de neve, né? Então, a gente aceita muito pouco, às vezes, quando a gente está começando. Mas, quando você tem a oportunidade de se valorizar, se valorize, né? Não, é muito difícil. Eu não vou falar que eu nunca aceitei fazer alguma coisa que eu sentia que eu tava sendo completamente desvalorizada. Já fiz publi por R$50. Pra vocês terem uma ideia. Eu já fiz R$50 vídeo por R$50 não era nem na minha conta. Era tipo, como troca, vale alguma coisa. Publi pra marca grande, que eu não vou falar aqui, né? Mas, Então, acho que até pra construir a sua marca pessoal, isso é muito importante pra você não perder a credibilidade. As pessoas precisam acreditar em você, precisam ver genuinidade? Genuinidade no que você tá falando e no que você tá fazendo e no que você tá indicando. Então, acho que se você se vende pra uma, como a gente tava falando, marca de aposta ou de alguma coisa que você não confia muito e que é um negócio não muito legal pra sociedade, você pode estar ganhando R$50 agora, mas quem sabe quanto dinheiro que você tá perdendo no futuro porque você fez isso agora, Exato. sabe? E outra coisa também, quando você tá começando, é uma dica, que uma marca, se a marca for legal, o produto for legal, mesmo você tá começando, eu faço muito isso. Às vezes uma marca muito grande me oferece um valor muito pequeno, mas é uma marca grande, é uma marca que vai me trazer uma visibilidade boa. Aí eu vendo meu serviço. Exatamente. Você tem que ver o quanto que isso vai agregar na sua imagem pessoal e no quais portas isso pode te abrir depois, né? Exato. E a gente queria agradecer a você por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, disponibilizado seu tempo. Foi muito bom te ter aqui. Você falar um pouco do seu conteúdo, da sua vida. Então, muito obrigada, gratidão. Eu adorei, meninas, foi muito legal. Que bom. É muito legal fortalecer essas conexões, né? E a gente sempre relembra nossa audiência. O podcast, o Mooncast, ele não é feito só dessas pessoas que estão nessa mesa. Tem aqui a galera, tem aqui o Léo e o Emerson, que a gente também quer agradecer, da Moditech. E também tem você que tá aí nos assistindo. A gente conta muito com o seu engajamento, a gente conta muito com o que você tá achando disso, quais são as suas sugestões. Enfim, a gente tem um canal aberto no Instagram, no TikTok, a gente tá sempre respondendo as pessoas, abrindo caixinha. Então vem participar com a gente, que a gente também quer dar visibilidade pra negócios que estão começando, né? É isso, a gente, antes de tudo, a gente é uma comunidade, não se esqueçam disso. E um beijo pra Isa, que eu tenho certeza que tá ouvindo até o final desse podcast. A Isa é uma seguidora da Paloma que muito tá fiel sempre presente, sempre. Ai, amei. Ela sente tudo, nossa, ela é uma fofa. Um beijo, Isa. E um beijo pra todos os nossos seguidores, acompanhe as nossas redes sociais, ative o sininho e as notificações, se inscreva no canal e até o próximo episódio.